Você abre a Bíblia, nós vamos fazer uma oração pelo Brasil e também vamos fazer uma oração pelos enfermos da nossa igreja. Essa semana foi um bocado de gente, né? Foi a Jane indo para o hospital, a Marta operando, o Edmundo está aí? Eu tinha visto o Edmundo aqui, não está não? Edmundo lutando contra a febre, certo? Quem mais? Luiz Fernando operando da coluna, certo? Seu Isnaldo, olha para você ver, só gente abençoada, bonita, lutando contra a enfermidade. Então nós vamos orar por esse povo e vamos orar também pelo Brasil, certo? Mateus 6, você abriu sua Bíblia aí? Na oração do sermão, pelo sermão, eu vou fazer a oração por tudo isso junto. Coloque-se em pé, irmão, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 13. Mateus 6, de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá, será que você sabe essa oração? Se não sabe, vamos ler para você decorar. Afinal de contas, você já tem tantos anos de secreto, sabe nem orar o Pai Nosso, não é verdade? Então vamos ler para você aprender mais uma vez. Vamos lá, a oração dominical de 9 a 13, todos juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, nossa oração é a oração do Senhor nessa manhã. Oração dominical, oração que o Senhor nos ensinou a fazer não só para o domingo, mas para todos os dias da vida. E, Pai, de uma maneira muito especial, nós queremos te exaltar, porque o Senhor deu Jesus por nós, por isso nós te chamamos de Pai. Ó Deus, ó Pai, glorificamos teu nome, te adoramos, te exaltamos. Pai Santo, em nome de Jesus, sabemos que tu és infinito e nós pequenos. Mas nós queremos ver o Senhor resplandecer o teu rosto e salvar muitas pessoas, fazendo com que teu reino se manifeste nos corações. Nós queremos ver, Pai, tua vontade sendo obedecida, ó Deus, tua vontade preceptiva sendo obedecida aqui como é obedecida nos céus, porque a tua vontade decretiva sempre acontecerá. Ó Pai, mas nós oramos pelo nosso sustento, pelo perdão de pecados, grande Deus maravilhoso, pelo livramento, ó Deus, e reconhecemos tua soberania, teu poder, ó Deus, ó Pai, tua glória sobre tudo que há, sobre tudo quanto existe. Ó Pai, é assim então que nessa manhã, pedindo um pouco por nossas necessidades, nós apresentamos todos os enfermos da igreja. Eu já falei todos os nomes aqui, o Senhor já ouviu e sabe muito bem. Eu peço a Deus então que o Senhor visite com cura a cada um, em nome de Jesus. Ó Deus, para que eles exaltem o Senhor e glorifiquem o seu Deus fiel, que é o Deus que cura. Yahvé Rafá, o Senhor tem todo o poder, Deus, para curar aquele que o Senhor quiser curar, para a glória e honra do Senhor, mas, sobretudo, que esse tempo de convalescência e enfermidade leve os irmãos a terem um coração quebrantado, humilde e adorador, e que seja um tempo para ser cheio do Espírito Santo, para depender mais de Ti, para ver o quanto a gente é frágil, e se a gente não depender do Senhor, nada vai acontecer na nossa vida. Pai do céu, nós apresentamos o Brasil nas Tuas mãos. Deus tem misericórdia dessa nação. Pai, Daniel leu o texto ali, Senhor Deus, ó Pai, flechou meu coração. Tu me invocarás no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pois bem, Senhor, nosso país está no dia da angústia. Nós invocamos o teu nome. Ó Deus, vem dar livramento ao nosso país. Deus, nós temos plena consciência de que o Senhor é quem faz justiça. E nós não colocamos esperança, Senhor, em governante de lado A ou de lado B. Nossa esperança está no Senhor. Mas nós queremos dizer para o Senhor, Pai, que as coisas não podem continuar do jeito que estão. A corrupção não pode graçar solta nesse país.
do jeito que está agraçando. E obrigado porque o Senhor tem trazido muitas coisas à luz, como resposta à oração da tua igreja. Nessa igreja, Deus, já faz tempo que o povo vem orando, e eu com esse povo, desde 2008, temos orado para que o Senhor, ó Deus, ó Pai, glorifique o teu nome e não deixe pessoas que zombam do Senhor, que zombam da tua palavra, que querem destruir a família, que se levantam contra o Evangelho, governem a nossa nação. Deus, em nome de Jesus. Pai, levanta gente que, ó Deus, ó Pai, nosso desejo é que amasse o Senhor, mas ainda que não seja do teu povo, que tenha respeito e reverência pelo teu nome. Ó Deus, ó Pai, e que em nome de Jesus, neste país, nós como igreja, sejamos sal e luz para a glória e honra do Senhor. Pai, agora para a exposição da palavra, nós nos humilhamos diante de Ti. Quem somos nós, Senhor? Nós não temos a dignidade para sermos chamados de Teus filhos, mas o Senhor, por graça, nos aceitou. Então, Deus, que o Teu Espírito sopre sobre nós. Senhor, nós pedimos perdão mesmo. Muitas vezes temos sido falhos, muitas vezes, Deus, ó Pai, com o Senhor fazendo grandes coisas na nossa vida, nós ainda assim duvidamos. Nós te pedimos perdão, Deus. Ó Pai, venha nos visitar nessa manhã. Alimenta o nosso coração. Nós temos fome e sede do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme, e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Infelizmente, irmãos, essa frase não é minha, é do querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas ela é uma grande verdade, ela fala o que acontece quando Deus leva seu povo a orar. E a oração, queridos, é um presente de Deus para a igreja, para que por meio dela a igreja se adeque à sua vontade, a igreja se humilhe, a igreja busque a presença de Deus, a igreja conheça mais a Deus, a igreja confie no Senhor no dia da dificuldade, a igreja seja levantada para servir a Deus com alegria, mesmo em tempos de crise. Neste texto que lemos, preste atenção aqui, Deus está falando aqui com você. Neste texto que lemos, Jesus está no Evangelho no qual ele se revela como rei, dando a nós a ética dos cidadãos do reino. O Sermão da Montanha mostra como os cidadãos do reino devem se comportar. Aqueles que foram remidos por Jesus. E ao falar acerca do nosso comportamento, Jesus mais de uma vez, tanto aqui no capítulo 6 como no capítulo 7, ele enfatiza que nós devemos orar. E aqui no texto que ora lemos, irmãos, depois de dizer que nós não devemos orar como os hipócritas fariseus, que ficam em pé ou nos cantos das praças, orando para dizer que são piedosos, e também que nós não devemos orar como os gentios, como aquelas religiões de mantras que ficam repetindo a mesma coisa várias vezes, mas que nós devemos orar em secreto, na certeza de que nosso Pai, que está conosco no secreto, nos recompensará em público. Então Jesus diz assim, depois de explicar tudo isso, portanto vós orareis assim. Veja bem, irmão, que Jesus não dá um conselho para que você ore. Veja bem que Jesus não disse, olha, talvez seja legal que você ore. É uma possibilidade interessante. Não, irmãos, o texto está na segunda pessoa do plural, mas está no imperativo. Ele diz assim, portanto vós orareis. Oração, amados irmãos, não é um conselho. Oração não é uma opção. Oração é um mandamento prescrito para abençoar a todos os cristãos. Por isso o Senhor Jesus, então, nos apresenta nessa manhã o imperativo da oração. Que Deus faça de nós, irmãos, uma igreja de oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu povo? O imperativo da oração, amados irmãos, é o imperativo do relacionamento. O imperativo da oração é o imperativo do relacionamento. Olha aí para a sua Bíblia, versículo de número 9. Portanto, significa tudo que eu já falei. Já contrariou os hipócritas, já contrariou os gentios, já falou que você tem que orar, não para aparecer, mas na presença de Deus. Por causa disso tudo, Jesus disse, vós orareis assim. Primeiro ponto, relacionamento. Pai nosso que estás nos céus. O imperativo da oração é o imperativo do relacionamento. Eu só posso orar, reverendo, porque Deus é meu Pai. Mas Ele não é Pai meu só, reverendo. Ele é Pai meu e seu, é Pai nosso, e Ele está nos céus. Irmãos, o texto diz que para orar, você tem que ter um relacionamento vivo com Deus através de Jesus. Olha como é que o Senhor Jesus nos ensina a chamar Deus Pai. Ora, pois, nem todo ser humano pode chamar Deus de Pai.
A Bíblia diz que todos os seres humanos são criação e criaturas de Deus, mas só quem pode chamá-lo de pai é o cristão. João capítulo 1, 11 e 12 diz o seguinte: ele veio para os seus, falando dos judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para orar a Deus, e para que Deus aceite a sua oração, você tem que crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você tem que crer que Jesus é o Filho, o Deus revelado, que morreu na cruz para pagar os teus pecados e os meus. Deus não aceita oração que não seja oferecida por meio de Jesus. Pai significa que eu creio que Deus me adotou, porque eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados. Deus é Pai. Pai por excelência. Então, irmãos, o texto nos diz que oração é relacionamento. É saber que Deus é meu Pai, porque Ele me amou tanto a ponto de dar Jesus por mim. Mas nunca pode ser egoísta esse relacionamento, porque Ele é Pai meu, mas é Pai dos pastores que estão ao meu lado, dos presbíteros, dos irmãos que estão sentados no banco da igreja. Ele é Pai nosso. Então eu nunca deveria orar dizendo: Deus, realiza só o que eu quero, né? É tolice aquele que diz: Deus, eu decreto que o Senhor faça isso. Não, sempre a minha oração é a oração que pensa no bem do povo de Deus e na coletividade nossa como família, porque Cristo deu a sua vida na cruz para salvar o seu povo eleito e para formar uma família, um povo para a glória e honra de Deus. Mas esse relacionamento, além de ser um relacionamento de salvação, porque Deus é Pai, de intimidade, de família, porque Ele é Pai nosso, é um relacionamento de reverência. Nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Um dos nomes de Deus do Antigo Testamento é o Deus Altíssimo. E esse nome significa que Deus está acima de tudo e de todos. Esse nome traz para nós a lembrança dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é eterno, totalmente diferente de mim e de você. Eu só existo porque Ele me criou, eu e você somos circunscritos a tempo e espaço e nós somos temporais. Deus sempre existiu. Então, irmãos, quando nós oramos, nós devemos ter essa intimidade com o Senhor, mas nós também devemos ter reverência, porque Deus não é nosso igual. Você não deve orar, como um irmão aqui na igreja da cidade, foram pedir para o irmão orar no culto dos jovens, ele foi e falou assim: gente boa das alturas, né? Parece até bonito, engraçado, mas Deus não é seu igual. Você não pode falar de Deus como o cara lá de cima. Quem é você para chamar Deus de cara? Tome vergonha na sua cara, em nome de Jesus, né? Você não pode chamar Deus de cara. Deus é seu Pai que te ama, você tem comunhão com Ele, mas você tem que orar reverentemente para a glória e honra do nome de Jesus. Sabe, irmãos, qual é a prova viva para mim de alguém que entende que oração é relacionamento? Martinho Lutero. Sproul escreve no seu livro A Santidade de Deus que Lutero, antes de se converter, mesmo sendo um monge, ele tentava fazer penitências, açoitava as costas, dormia sem coberta nas noites geladas da Alemanha, andava de joelhos, fazia várias penitências e não encontrava a salvação. Porque o homem não pode encontrar a salvação por obras que faça. Alguém pergunta para Lutero se ele ama a Deus, ele diz que odeia a Deus, porque Deus é justo e nada que ele faça consegue satisfazer a justiça de Deus. Mas um dia Lutero, para a glória de Deus, lê Romanos, e lê em Romanos 1,17 o texto que diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Então Lutero entendeu que se ele cresce que Jesus morreu na cruz por ele, Deus ia considerar nele, em Lutero, a justiça de Cristo. Deus ia olhar para Lutero e não ia ver Lutero, mas ia ver sobre Lutero o sangue de Cristo. E Lutero, então, que antes não conseguia orar e odiava a Deus, depois que se converte, começa a orar, irmãos, 2 horas todos os dias. Antes que ele se casasse com Catarina, ele morava, amados irmãos, lá na academia, e no quarto do lado estava Philippe Melanchthon, um dos maiores exegetas da Reforma, e ele dizia o seguinte a Philippe, que era seu discípulo: Philippe, amanhã eu tenho muitos problemas para resolver, tenho que enfrentar o diabo, e para que o diabo não logre vantagem sobre mim, por favor, me acorde 1 hora mais cedo. No dia em que Lutero estava cheio de preocupação e de problema, ele orava 3 horas. Quem conheceu a Cristo, irmãos,
entende que Deus não é um Deus tirano, que é um Deus mau. Deus é um soberano bom, que me ama, que me carrega no colo. E ainda as tragédias, as angústias, as aflições, as lutas mais profundas que eu tenha na minha vida são para me abençoar. Porque se esse Deus deu Jesus na cruz por mim, Ele não vai cuidar de mim em todas as outras circunstâncias. Como está o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Você tem investido tempo na presença do Senhor? Você, quando vai orar, é meramente uma coisa mecânica? Ou você se aproxima de Deus crendo que Deus é seu Pai? É Pai dos seus irmãos. E você então, ajoelhado, o reverencia e o exalta pela sua grandeza, mas o louva por causa da maravilhosa salvação que Ele te deu. Irmãos, oração é relacionamento. Sabe por que eu oro? Não é para mudar Deus, não é para chantagear Deus, não é para manipular Deus. Eu oro porque eu preciso me relacionar com Deus. Que Deus faça de você alguém de oração, amém, meu irmão? Para que você ame o Senhor e o conheça cada dia mais e mais. A oração não é um conselho, nem uma opção. É um mandamento para todos os cristãos. E o imperativo da oração, além de ser o imperativo do relacionamento, o imperativo da oração é o imperativo das prioridades. O imperativo da oração é o imperativo das prioridades. Repita comigo, vamos lá? O imperativo da oração é o imperativo das prioridades. Olhe para a sua Bíblia, versículo 10. Versículo 10. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra. No final do 9, diz assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Você. Santificado, irmão, significa literalmente cortado, separado, certo? O nome de Deus é separado, é outro, é totalmente diferente de tudo que existe. Mas o nome na Bíblia, você tem que prestar atenção, não significa meramente um qualificativo exterior. Na Bíblia, quando Deus dá nome a alguém, esse nome tem algo a ver com a identidade de quem recebeu o nome, ou com um fato interessante que aconteceu naquela vida. Então, irmãos, quando Deus se revela no Antigo Testamento, Ele dá os seus nomes. E o nome de Deus significa o seu caráter. Yahvé Rafa, o Deus que cura. Yahvé Tzedikno, o Senhor a nossa justiça. Yahvé Shalom, o Senhor a nossa paz. Yahvé Roi, o Deus, o Senhor o nosso pastor. Deus, amados irmãos, Yahvé Jireh, o Deus da providência. Todos esses nomes revelam quem Deus é. É por isso que a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não vai inocentar aquele que zombar do nome do Senhor. Então, irmãos, o que significa isso? A prioridade da oração é que eu tenho que santificar o nome de Deus para exaltação. Eu tenho que adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor e separá-lo para que seja exaltado. Primeira prioridade da oração é a adoração, a exaltação do nome de Deus. A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode zombar do nome do Senhor. Certa vez, irmãos, alguém foi conversar com o reverendo Francisco Leonardo, sogro do Augusto Nicodemos e do Elias Medeiros, e disse para ele o seguinte, foi contar uma piadinha, dando de engraçadinho, Senhor, sabe por que Jesus negou a Pedro? Né, virou para ele, pastor, e o reverendo Francisco, um homem sério, já com mais de 90 anos, muito piedoso, ele disse, não, meu filho, eu não sei não. Ele falou assim, Pedro negou o Senhor porque Jesus curou a sogra dele. Caiu na risada, né? Aí o reverendo virou para ele e falou assim, não gostei dessa piada. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Jesus não é para estar na sua boca suja com piada. Não é para ser zombado. Nós devemos priorizar a Deus. Na nossa oração, o nome do Senhor tem que ser exaltado. Mas o texto diz que a segunda prioridade da oração é venha o teu reino. É sim o desejo da manifestação do reino de Deus no dia final, onde Cristo virá em glória e eliminará toda injustiça e reinará sobre o seu povo, restaurando a criação, restaurando a sua igreja, restaurando tudo que existe. Mas venha o teu reino aqui significa literalmente a manifestação do reino de Deus nos corações. Jesus diz aos seus discípulos que o reino de Deus não vem nesse momento com visível aparência, mas ele vem, amados irmãos, com a transformação dos corações. Quando nós oramos, venha o teu reino, sabe o que nós estamos fazendo? Deus converte o teu povo no Brasil. Deus traz centenas, traz milhares para debaixo do domínio do reino do Filho do teu amor.
Venha o teu reino. Significa orar pela salvação de almas, orar pela salvação da sua rua, orar pela salvação dos seus vizinhos, orar para que Deus salve pessoas do nosso Guará, orar para que Deus salve pessoas em Brasília, em todo o Distrito Federal. Irmãos, nós temos que orar pela salvação de almas. Como é a sua oração? Será que você só ora por si mesmo? Deus cura minha dor de barriga, Deus cura meu pai, Deus me dá dinheiro, Deus me deixa passar num concurso? Será que você só pensa em si mesmo? A prioridade de Deus é que o nome dele seja exaltado, mas depois disso que milhares de almas sejam alcançadas, porque Cristo Jesus morreu na cruz para salvar os eleitos, e nós temos que orar pela salvação de pecadores. Venha o teu reino, é a oração minha e sua para todos os dias. Mas além disso, amados irmãos, outra prioridade é que a palavra de Deus seja obedecida. O texto diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ora, pois, a vontade de decreto do Senhor sempre vai acontecer. A Bíblia diz que Ele decretou tudo antes da fundação do mundo. Mas o que o texto está falando é do que a Bíblia chama vontade de preceito, que é a revelação do Senhor, a sua palavra. No céu, a palavra é obedecida perfeitamente. Então, quando a gente ora assim: Deus, que a tua palavra seja feita na terra, assim como é feita no céu, a gente está orando: Deus, que nós obedeçamos a tua palavra. Que na minha vida, que na minha casa, que em nossa igreja, nós amemos ao Senhor, nós temamos ao Senhor, nós obedeçamos às Escrituras, mas que nossa cidade, por causa da nossa presença, porque nós somos sal, como ouvimos a semana passada, haja santificação. Que ainda aqueles que não seguem o Senhor tenham reverência diante dEle, por causa do nosso testemunho como igreja do Senhor Jesus. Prioridade de Deus é que nós sejamos santos, reflitamos sua glória e sua palavra seja obedecida. Irmãos, como nós temos orado. Algum tempo atrás eu compartilhei essa devocional, irmãos, em uma reunião de oração, e eu terminei de compartilhar, e as pessoas disseram: ora pela minha dor de barriga, ora por isso, ora por isso. Eu falei: meu Deus, não entenderam nada! Nada! Por mim, por mim, por mim, por mim. Eu e você não somos o centro do mundo. O nome de Deus é mais importante que o meu e o seu, ele tem que ser exaltado. Jesus deu a sua vida pelos eleitos, nós temos que amar aqueles pelos quais Cristo morreu. É por isso que Knox orava: dá-me as costas, senão eu morro. É por isso que o Whitefield ora: dá-me almas ou leva a minha alma. É por isso que aqui nós oramos: Senhor, dá-nos os teus eleitos. Temos que orar pela salvação de almas e temos que orar para que o nome de Deus seja honrado. Irmãos, prioridade. A prioridade da nossa oração tem que ser a prioridade de Deus. Eu vou contar para vocês um negócio. Todas as vezes na minha vida que eu coloquei os meus desejos em primeiro lugar, sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Não! Mas todas as vezes na minha vida, irmãos, que eu coloquei as prioridades dele em primeiro lugar, eu fico perplexo em colocar para você o seguinte: Deus respondeu com sim. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Você quer ter as suas orações respondidas? Pare de pensar somente em você, ore as minhas prioridades e você vai ver o meu nome ser exaltado na sua vida, você vai ver a manifestação do seu reino, do meu reino, você vai ver a minha palavra ser obedecida. Irmãos, Deus me tem dado bênção de quando tenho orado assim, porque nem sempre eu oro direito, a Bíblia diz que eu nem sei orar, mas quando eu oro conforme o que a palavra de Deus ensina, eu tenho ficado perplexo porque Deus me tem dito que sim. A maioria de vocês está aqui é resposta de oração. Louvado seja Deus. Então vamos orar conforme as prioridades de Deus. Amém, meu irmão? Ore pelo seu familiar não convertido, ore pelo seu prédio, ore pela sua rua, ore pela cidade, ore pelos missionários, ore para que o nome de Deus seja glorificado, ore para que haja reforma, para que a igreja se volte para a palavra e reavivamento para que os corações sejam transformados. Mas ore as prioridades de Deus, que você ame a Deus mais do que a si mesmo, porque as orações revelam quem é o maior amor da sua vida. Aleluia, vamos embora, espero que dê tempo. A oração não é um conselho nem uma opção. É um mandamento para todo cristão. O imperativo da oração é o imperativo do relacionamento, é o imperativo das prioridades, mas é o imperativo das necessidades. O imperativo da oração é o imperativo das necessidades. Versículo de número 11 e 12 e primeira parte do 13. Eu vou ler o 11, vocês o 12, e depois eu leio a primeira parte do 13. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vocês, irmãos.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amados irmãos e irmãs, Deus é tão bom que depois de orarmos pelas prioridades dele, ele deixa que nós oremos pelas nossas necessidades. E a nossa primeira necessidade, diz o texto, é de sustento. Mas Deus não diz que a gente tem que pedir: Senhor, me dá o potência do sul de cada dia, aleluia! O porcão de cada dia, dá-nos hoje. Não, irmãos. O Senhor diz que eu tenho que orar pelo pão. O pão é o que eu necessito. É o essencial. Eu não tenho que orar pelo porcão de cada dia. Eu não tenho que orar pela gordura de cada dia. Eu não tenho que orar pelo esbanjamento. Eu tenho que orar pelo pão. Mas olha para você ver, irmão. Preste atenção aqui. Deus está falando com você. Não fique conversando. Deus está falando com você no sermão. Se alguém falar com você assim, cala a boca, porque você está me atrapalhando de ouvir a voz de Deus. Sua voz eu ouço depois. O pão nosso, preste atenção, não é o pão da inveja. Não é o pão. Deus, o Senhor deu tantas casas maravilhosas para o meu irmão e não deu nada para mim. Para com isso. Deus, meu irmão tem o carrão do ano e eu estou aqui nesse fusquinha que só fica pagando na cidade. Não, meu irmão, é o pão nosso. É aquele que vem do nosso trabalho. É aquele que vem da nossa luta. De cada dia. É o pão que nós recebemos em dignidade para a glória e honra do Senhor. Mas ele não é o pão da ansiedade. Não é o pão daqueles judeus. Lembra quando o Senhor deixou cair o maná no deserto? O Senhor falou assim: colha o suficiente para o dia. Mas tem cabeça dura, irmão, em toda a história da humanidade, até no meio do povo de Deus. Alguns colheram a mais por causa do dia seguinte. Foram ansiosos e não confiaram em Deus. Sabe o que aconteceu? O maná fedeu, cheirou mal, empesteou a casa. Porque Deus não abençoou o pão da ansiedade. Deus não abençoou o pão da angústia. Deus abençoou o pão da confiança. O pão nosso de cada dia. Não se desespere pelo amanhã. Você não sabe se estará vivo amanhã. Creia que Deus vai te dar o pão de hoje. O pão nosso de cada dia. Mas é o pão da graça, irmão. Tudo que eu tenho, tudo que você tem vem de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos. Deus tem que dar. Você trabalha sim, você luta, mas Deus tem que dar. Então o meu sustento, ele é dado por Deus, ele vem da mão de Deus. Quando eu consegui o pão, mas no dia que eu consegui também a pizza, o porcão, a casa, a bênção e tudo mais, eu não vou me ensoberbecer, porque tudo que eu tenho vem de Deus. É Deus quem dá. Tudo que você tem recebido hoje vem da mão do Senhor. Então, meu irmão, a primeira necessidade de oração, ore pelo seu sustento. Mas com a consciência de que Deus vai te dar o necessário, vai te dar como fruto do seu trabalho, vai te dar não um pão de ansiedade, o pão do dia, mas vai te dar como presente, como graça, vai mostrar o seu cuidado para com você. Mas a nossa segunda necessidade, irmão, é de perdão. O texto diz o seguinte, olha aqui para você ver. E perdoa-nos as nossas dívidas. Nós somos pecadores, irmãos. Nós precisamos de perdão. E é interessante que a gente não ora só pelo meu perdão. Veja bem, perdoa todos nós, teu povo, juntos, Deus, pelos nossos pecados. Irmãos, se nós cremos que Deus deu Jesus na cruz por nós, se nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se nós cremos que Ele é o mediador que nos reconciliou com o Pai, nós cremos que somos redimidos, mas no dia em que pecarmos, o pecado vai apagar o Espírito na nossa vida. Então nós temos que correr e pedir perdão, porque nós ofendemos a Deus dia e noite, todos os dias da semana. Mas Jesus dá um paradigma, ele diz o seguinte: quem foi perdoado pode entregar perdão. Diz o texto, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você tem perdoado as pessoas que pecam contra você? Você tem oferecido perdão a essas pessoas? Se você não perdoa as pessoas que pecaram contra você, é porque você ainda não recebeu o perdão de Deus no seu coração. Se você entendeu que cometeu contra Deus uma ofensa de tamanho eterno, que você merecia ir para o inferno, mas esse Deus que é dadivoso deu Jesus por você e perdoou os seus pecados e perdoou as suas ofensas que eram eternas. Como você não vai perdoar as ofensas que os seus irmãos cometem contra você, que são infinitamente menores que as ofensas que você comete contra Deus?
Irmão, o tamanho da ofensa se refere ao tamanho da pessoa a quem eu ofendi. Deus é a maior autoridade do universo. Ele perdoa a mim e a você. Se nós recebemos esse perdão, nós vamos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Você tem perdoado as pessoas que te ofendem? Se você tem perdoado, é um sinal de que você entendeu que você recebeu um perdão que não merece. E esse perdão está à sua disposição todos os dias, por causa do que Cristo fez na cruz. Louvado seja Deus! Mas, irmãos, aqui o texto ainda fala mais de maneira graciosa. Nós oramos pelo sustento, pelo perdão, mas nós oramos por livramento. Diz aqui, não nos deixes cair em tentação. Nós somos pecadores, nós seremos tentados. Ah, irmãos, o diabo pode nos tentar, o mundo pode nos tentar, a nossa própria carne pode nos tentar. E Jesus pede ao Pai livramento, não nos deixe entrar, a ideia do verbo é essa. Não é só cair, nem nos deixe entrar em tentação. Senhor, o Senhor sabe que a tentação vai nos desviar de Ti. Então não nos deixes cair em tentação, como no dia em que José, amados irmãos, é tentado todos os dias pela esposa de Potifar, e ele corre dela, quando ela agarra no vestido dele e diz, dorme comigo. Ele não para conversar, ele sai correndo, irmãos. Ele vai para a cadeia, mas Deus o livra de pecar contra o Senhor. Nós devemos tanto amar a Deus que não queiramos pecar contra Ele. Peça a Deus por livramento das tentações na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Mas o texto diz, amados amigos e irmãos, que além de livramento das tentações, nós precisamos de livramento do diabo. Olha o que o texto diz assim, mas livra-nos do mal. A palavra para mal aqui significa literalmente maligno. Esse substantivo está no nominativo no grego, que significa que está dizendo o seguinte, livra-nos do maligno, livra-nos do cão, livra-nos do lapeta, porque aqui não é capeta, é lapeta. Livra-nos do Satanás em nome de Jesus. Livra-nos do ataque do inferno. Irmão, você precisa orar, é uma guerra espiritual. Há uma conspiração do inferno contra a sua vida. E você é muito presbiteriano, glória a Deus, eu também sou, né? Há 4 gerações atrás, lá na fazenda do meu bisavô, os missionários pregavam. Que coisa maravilhosa. Mas é o seguinte, há uma batalha espiritual. E você tem que orar. Deus repreende todo o ataque do inferno contra a minha vida, em nome de Jesus. Veja bem, que nem Miguel, quando batalhou com Satanás pelo corpo de Moisés, Miguel não partiu com base na sua autoridade. Miguel disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Tem gente que tem dizendo, capeta, eu te ordeno. Você não ordena nada ao capeta. Quem tem autoridade sobre ele é Jesus. Então você tem que dizer, Senhor, repreende o capeta em nome de Jesus. Deus pode te livrar do diabo, irmão, do inferno. Irmão, necessidade. Você tem que orar pelas suas necessidades. Você tem orado por elas? Você tem visto Deus responder à oração pelas suas necessidades? Irmãos, eu não posso deixar de me lembrar aqui do grande George Miller, no seu grande orfanato, naquela manhã com centenas de meninos, não tem pão, não tem leite. Ele senta os meninos depois da reunião de oração das 5 às 6 da manhã, na mesa, ele diz, crianças, vamos agradecer pelo pão e pelo leite que Jesus vai nos dar. E não tinha 1 centavo, não tinha pão, não tinha leite, ele não pedia dinheiro para ninguém. Quando ele termina de orar, bate na porta um homem cujo caminhão quebrou, e aí o homem diz, Senhor Jorge Miller, eu estou com um caminhão cheio de pão e com leite, se eu não entregar vai perder, meu caminhão não vai conseguir entregar, quebrou. O senhor aceita o pão e o leite que eu quero lhe entregar nessa manhã? Deus é o Deus que nos sustenta. Apresente suas necessidades a Deus, mas depois das prioridades dele. Em último lugar, irmãos, o imperativo da oração, além de ser o imperativo do relacionamento, estamos chegando no final. Além de ser o imperativo das prioridades, das necessidades, é o imperativo do propósito. O imperativo da oração é um imperativo com propósito. Final do versículo 13 diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe por que nós oramos, irmãos? Eu estou chegando ao final mesmo. É para reconhecer que Deus é soberano e domina sobre tudo. O propósito da oração é dizer, Deus, tu és soberano. Mas é para reconhecer a onipotência de Deus, pois teu é o reino e o poder. Deus pode realizar tudo aquilo que Ele quiser. Mas é, amados irmãos, para exaltá-lo, pois teu é o reino, o poder e a glória. E para sempre, eternamente. A oração tem propósito. Reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, eternamente em nossa vida. E ao final desse sermão, eu me lembro lá do culto do céu, irmão,
onde adoram os seres viventes, que são os anjos, onde adoram os anciãos, que são as autoridades, os apóstolos, os homens do Antigo Testamento, mas que também simbolizam toda a igreja. E se você lê Apocalipse 4 e 5, você vê os seres viventes, que são os anjos adorando, você vê os presbíteros lá, os anciãos, dizendo amém e aleluia, você vê o povo ajoelhando e orando, mas no final, quando está todo mundo diante do trono do Senhor, a Bíblia diz então que no céu, na terra, sobre o mar, todos os que ali estavam, dizia ali em Apocalipse 5,13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o propósito da oração. Nós vamos orar assim no céu. Então, coloque-se em pé, nós vamos terminar o culto dessa manhã, terminando com conclusão, com ilustração, cantando Apocalipse 5,13, e terminando assim a nossa oração para irmos para a aula. Ao que está sentado, igual lá, vamos lá? No trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora imagine que você está diante do trono do Senhor, porque isso está acontecendo. Lá tem gente de toda raça, tribo, língua e nação. Você está terminando a oração, que é relacionamento, que é prioridade, que é necessidade, entendendo o propósito. Imagine que você está cantando com gente de toda raça, tribo, língua e nação. E vai cantar assim a eternidade inteira. E derrame a sua alma glorificando a Deus mais uma vez, enquanto nós terminamos essa mensagem. Ao que está sentado no trono e ao cante com sua alma, Senhor. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Seja um crente de oração. Oração não é um conselho, nem uma opção para a sua vida. É um imperativo para todos os cristãos. Oremos. Pai, nós te oramos. O sermão foi uma oração, Senhor. Recebe o sermão em nome de Jesus. Recebe a oração, Senhor. Ensina-nos a orar. Deus, nós queremos te glorificar. Nós queremos terminar na oração reconhecendo que tu és soberano, poderoso e eternamente no clímax de exaltação por causa da grande salvação que nos dás. Aceita o culto, aceita a vida, nós te pedimos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.